Sejam bem-vindos a mais uma reunião. Vamos orar. Pai, entregamos nas Tuas mãos esta reunião, que seja feita nela a Tua vontade. Todos nós pedimos perdão, Senhor, por tudo o que fizemos não foi do Teu agrado. E perdoamos a todas as pessoas que nos ofenderam e nos magoaram, no nome de Jesus. Que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito boa tarde a quem está cá e a quem nos está a ver. Amém? Ou quem nos vai ver. Então vamos louvar a Deus. Amém? Bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas tardes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, vós servos do Senhor, que assistis nas tardes na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor. Com as mãos vou louvar-te, com a voz vou cantar-te e com os pés vou dançar para ti, meu Rei. Com as mãos vou louvar-te, com a voz vou cantar-te e com os pés vou dançar para ti, meu Rei. E louvarei como Adão louvou quando Deus criou a Eva. Vou andar no jardim, vou falar com o meu Rei e vou chamar ao que não é como se já fosse. Vou andar no jardim e reinar como Rei. Com as mãos vou louvar-te, com a voz vou cantar-te e com os pés vou dançar para ti, meu Rei. Com as mãos vou louvar-te, com a voz vou cantar-te e com os pés vou dançar para ti, meu Rei. E louvarei como Adão louvou quando Deus criou a Eva. Vou andar no jardim, vou falar com o meu Rei e vou chamar ao que não é como se já fosse. Vou andar no jardim e reinar como Rei e reinar como Rei. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto à minha volta. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo indistinguível. Oh, oh, hey, aleluia, aleluia. Oh, oh, hey, aleluia, aleluia. Eu me alegro em ti, meu Deus, e
Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Amém? Ora então, boa tarde, irmãos. Vamos sentar um bocadinho, pegar nas nossas Bíblias. Ora, e vamos abrir em Deuteronômio 6, 5 e 6. Ora, Deuteronômio 6, 5 e 6. Então ele diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, Deus dá-nos não só para um dia, nem para dois, mas sim para a vida eterna, em nome de Jesus, e não só para amarmos a nós, mas também a todos aqueles que estão à nossa volta, em nome de Jesus. Amém? Então vamos cantar uma música para o irmão de lá. Vamos derramar o mel sobre os irmãos. Amém. Meu coração transborda de amor, porque o meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Então pode dar um beijinho ao mano do lado, amém? Um abraço, né? E derramar o mel. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Temos de ter amor uns aos outros, porque senão, nada feito. Amém? Então agora vamos fechar os olhinhos e vamos
adorar a Deus. Prepara-me, Senhor, para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Prepara-me, Senhor, para ser o santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Prepara-me, Senhor, para ser um santuário puro e santo, verdadeiro, em adoração. Eu quero ser o santuário do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor.
olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, seguir Teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São como as águias com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. São como as águias com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São como as águias com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. São como as águias com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São como as águias com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. São como as águias com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. Amém. Vou chamar o pastor Mário Nobre para dar a lição. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São como as águias com suas asas estendidas,
procurando nas alturas as correntes do Espírito, são como as águias, com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São como as águias, com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. São como as águias, com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. São como as águias, com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. São como as águias, com suas asas estendidas, procurando nas alturas as correntes do Espírito. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado. Vamos sentar. Glória a Deus. Antes de eu começar a falar, eu quero-vos falar sobre algo que é importante. Nós tivemos na semana passada, portanto, dia 18, hoje estamos a dia 25, penso eu, 25 de janeiro. Portanto, dia 18 de janeiro de 2014, nós tivemos uma reunião em Beja, uma reunião muito abençoada, em qual nós tivemos o privilégio de estar. Nós pedimos desculpa pelas condições da gravação como ficou, mas eu creio que a próxima será melhor, porque nós estamos a melhorar todos os dias. Amém? Mas é importante que eu vos diga, principalmente, não por causa das condições de gravação, mas por causa das condições em que nós estivemos lá. É importante nós sabermos que nós, quando fomos para lá, já tínhamos o intuito. Por isso, a lição, ou antes, o compartilhamento que fizemos da Palavra de Deus sobre cura divina. Para mim, nós fomos àquele lugar e todas as pessoas que lá foram buscar a oração aos pastores presentes foram curadas e abençoadas no nome de Jesus. Nós não estamos a fazer nada em vão e o que estamos a fazer para o Senhor. E é importante nós compreendermos algumas coisas. Eu queria chamar aqui a pastora Helena Rosa, se faz favor, vir aqui.
para que ela antes pudesse dizer uma coisa. Ela não sabe o que eu ia chamar, glória a Deus. O que é que nós estivemos a fazer nas semanas antes de ir para a reunião? O que é que nós orávamos? O que é que nós dizíamos em relação a o que é que ia acontecer? Como é que as pessoas iam sair de lá todas? Contentes, muito felizes como Jesus, maravilhoso no coração, curadas, saradas, libertas, abençoadas. E foi o que aconteceu. Amém. Muito contentes. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Nós estivemos a orar para que todas as pessoas que lá entrassem saíssem de lá de dentro curadas. E é nisto que nós acreditamos que aconteceu. Eu agradeço. Obrigado. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isto? Algumas pessoas podem não ter manifestado ou sentido a cura na altura. Mas nós demos uns papéis do qual você deve ler e continuar forçando, porque a cura vai se manifestar. Você recebeu o toque de Deus. Não perca o toque de Deus. Continua a dizer, eu fui na altura curado, eu estou curado e vou permanecer curado no nome de Jesus. Você não pode perder a bênção. Por favor, eu vos peço, por favor, não percam a bênção. Porque para mim, todos os que lá estiveram estão curados no nome de Jesus. Eu tenho, isto é uma parte de tudo aquilo que nós vamos falar, mas eu tenho andado com uma luta tremenda dentro de mim. Eu tenho buscado dentro de mim e buscado na palavra de Deus alguma coisa que diga o contrário, que as pessoas não podem ser curadas. E até agora não encontrei nada que diga o contrário. Tudo o que diz é que todos foram sarados. Todos os que foram a Jesus foram sarados, todos os que foram a Paulo foram sarados, todos os que foram a Pedro foram sarados, todos os que andaram, estiveram com os discípulos, pediram oração, foram sarados. Nós somos discípulos de Jesus, fazemos o mesmo que Ele fez. Portanto, todos aqueles que nós tocamos são sarados no nome de Jesus. Eu não quero saber do resto das oposições, do que é que pode ser, do que não pode ser. A palavra diz, a mesma palavra que dá salvação é a mesma palavra que dá cura. O Salmo 103 diz, sou eu que perdoo todas as tuas iniquidades, que dá salvação e sara as tuas enfermidades. Portanto, o Deus que sara é o Deus que nós temos. O Deus que cura é o Deus que nós temos. Portanto, o que a palavra diz em Marcos 16, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em nome de Jesus, nós expulsaremos demónios. Poremos as mãos sobre os enfermos e eles são sarados no nome de Jesus. Não está nenhum se. Não está lá se a pessoa pecou, não está lá se a pessoa errou, se a pessoa continua. A pessoa pede perdão na altura, recebe o perdão, vem à frente e é curada no nome de Jesus. E foi isso que aconteceu e é isso que você recebeu. Não perca a cura. Ah, mas eu não sinto nada. Glória a Deus que você não sente nada, porque você foi sarada, curada, liberta e agora mantenha a cura. Continua a dizer, obrigado Senhor, porque tu me saraste e curaste. No nome de Jesus. É nisto que eu creio. E é isto que acontece no nome de Jesus. Então, para além desta parte, que eu achei que por bem que deveria ser, eu continuo a achar, cura divina para hoje, não é para ontem, não é para amanhã, não é quando Deus quiser, é cura divina para hoje. E as pessoas que querem ser libertas são libertas. Aquelas que quererem são libertas e abençoadas. Basta a pessoa ter ido à frente naquele lugar, na altura que nós estivemos a orar, para a pessoa se submeter à autoridade, à nossa autoridade. E, portanto, ela recebeu a cura. Eu não quero saber se a pessoa não via, eu não quero saber se a pessoa não andava, eu não quero saber se a pessoa tinha problemas de costas, eu não quero saber se a pessoa tinha cancro, eu não quero saber nada disso. Seja o que for, a pessoa foi sarada no nome de Jesus.
Não me venham dizer que há coisas mais difíceis, porque quem está a fazer não sou eu, é Deus. E para Deus nada é impossível. Amém? Então, vamos continuar. Amém. E vamos abrir em Jeremias 33, Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. O que é que vamos falar? Ele vive dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Esta é algo que nós devemos ter sempre no nosso coração. Muitas das vezes não sentimos nada. Não sentimos a presença de Deus, não sentimos o toque de Deus, mas apesar de não estarmos a sentir nada, Ele está connosco sempre. Sempre, sempre. Há uma passagem que eu ouvi uma vez, que eu gostei muito, e essa passagem o que é que diz? Essa passagem é uma coisa que, pronto, está escrita em alguns pósteres, que se chama As Pegadas na Areia. E o que é que as pregadas na areia falavam? Falava sobre um homem que andava com Jesus ao lado, e iam andando, e à medida que ele ia-se lembrando das coisas passadas, passava alturas em que as coisas eram boas e houve alturas em que ele se lembrava das coisas más. E houve uma dada altura que ele olhou para trás e olhou para as pegadas e dizia: Senhor, quando as coisas estavam boas, eu vejo 2 pegadas. E quando as coisas estão más, eu só vejo umas pegadas. Então, mas onde é que tu estavas na altura? E Jesus respondeu-lhe e disse: nessa altura eu andava contigo ao colo. Ouça, Deus nunca nos deixa. Nunca, nunca, nunca. Eu tentei buscar em Deus para saber o que é que eu haveria de falar hoje. Porque eu estou tão entusiasmado com cura divina que é difícil controlar o que eu quero falar. Mas Deus disse-me para falar dele. E eu quero que vocês saibam onde é que ele realmente está. Está aqui escrito em Jeremias 31, 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Onde é que Deus escreveu a sua lei? No nosso interior, no nosso coração. Onde é que Ele está verdadeiramente? Não. Então Jesus foi sentado à direita de Deus Pai. Sim, mas Ele disse: eu não vos deixarei sós, eu vos darei outro Consolador. E então deu o Espírito Santo para habitar dentro de nós. E nós vamos ver através dos versículos. Mas é importante nós percebermos uma coisa. Deus nos ama e vive dentro de nós. Então, por favor, olhem para mim. Então, mas como é que isto funciona? Ouça, cada vez que você vai à casa de banho, Deus está consigo. Cada vez que você vai ao talho, Deus está consigo. Cada vez que você vai para o trabalho, Deus está consigo. Onde quer que você andar, para que sítio você for, onde quer que esteja, Deus está dentro de si. E eu provo isso. Vamos abrir em 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 3... Primeira Coríntios 3, 16 a 17. E o que está aqui escrito é: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.
Se nós pensarmos que Deus está sempre connosco, toda a nossa atitude muda. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós vamos a conduzir o carro e vemos o sinal verde. E depois o sinal fica amarelo. E nós estamos a ver o amarelo e vamos acelerar para ver se conseguimos passar ali mesmo. Mas olhamos, vemos um polícia, travamos logo. Porquê? Não vá a gente passar o vermelho e depois é complicado para a nossa parte. Se nós pensarmos que temos sempre Deus, há coisas que nós não vamos fazer. Se nós pensarmos que tivermos sempre Deus no nosso coração, em todo lado, há coisas que nós vamos pensar muito bem antes de fazer seja o que for. Até antes de falar. Porque temos Deus. Deus connosco. Portanto, devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com tudo o que fazemos. Para quê? Para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas há coisas que a gente não consegue controlar. Há coisas que são difíceis. Ouça, Deus também sabe disso. Mas isso que Deus sabe pode-o ajudar também. Deus sabe que nós somos vasos imperfeitos. Mas quer-nos ajudar a ficarmos mais perto dele. Quer-nos ajudar a moldar o nosse caráter. Hoje imagina um vaso nas mãos do oleiro, ele a ser feito, moldado e tudo mais. Não pode ele fazer com as suas mãos o que ele quiser. Ele pode fazer o mesmo connosco, se nós deixarmos. Ele pode nos moldar. Há coisas que nós vemos às vezes não estão certas. E nós pedimos, Deus, muda-me, limpa-me. Ele muda. Mas isto, tudo o que eu estou a falar, não impede a sua bênção, por favor. A maioria das pessoas pensam, pois realmente eu não tenho feito as coisas como deve ser, portanto não mereço ter isto, não mereço ter aquilo, agora percebo porque é que assim e assado me acontece. Você tem que entender uma coisa, Deus sabe que todos nós somos imperfeitos e sabe os erros de todos os nós. O reconhecimento de um erro perante Deus e o pedido de perdão perante Ele é a limpeza desse erro. E ficando limpo, nós temos direito a tudo no reino de Deus. À cura, à libertação, a um lar abençoado, a finanças em abundância. Você tem que ter o suprimento das suas necessidades. Mas eu não estou a ter. Mas tem que ter. Busque em Deus que Ele lhe dará. Confie em Deus. Deus disse que lhe dará no seu coração, escavará a sua lei no seu coração, para que você não esqueça a palavra de Deus. Nunca. Foi-nos dito, chegou aos meus ouvidos, que uma dada pessoa virou-se e disse assim, então, mas você já também com a palavra de Deus? Nós também. Ouça, foi por ela que nós conhecemos Jesus. É por ela que nós andamos. É baseada nela que eu tenho fé e todos nós temos fé para fazer seja o que for. É confiando na palavra de Deus. Eu, inclusive, aquilo que eu falei ao princípio, a dizer a luta que eu tenho tido em tentar buscar alguma coisa na palavra que diga que as pessoas não podem ser saradas, eu estou buscando, eu estou procurando na palavra de Deus, buscando em Deus alguma coisa que diga, não, há uns que podem ser curados e outros não podem. Não existe isso. Não existe isso. Deus não faz exceção de pessoas. Todos são sarados, curados no nome de Jesus. Porque a palavra assim. E eu tenho que basear a minha fé na palavra de Deus. Pois Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome.
E Ele próprio disse em Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Portanto, Deus honrou a palavra dele, a Bíblia Sagrada, honrou acima de quem Ele é. Para quê? Para que nós baseemos toda a nossa confiança no que Ele escreveu. Ouça, se Deus não quisesse fazer qualquer coisa, que isso não existe sequer, mas eu vou pôr um pressuposto. Se Deus não quisesse fazer qualquer coisa, Ele ia fazer por causa da sua palavra. Porque Ele disse, Ele o fará. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele disse, Ele o fará. Não tem hipótese de falhar. Então, continuando com tudo o que temos estado a ver, onde é que Jesus, onde é que o Espírito Santo de Deus vive? Nós conhecemos a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, é a Trindade Divina. Pai está no céu, Jesus está no céu e o Espírito Santo está em nós, na terra. E nós temos que entender que, tendo o Espírito Santo, nós verdadeiramente temos Jesus e o Pai connosco, sempre. Então você não deve andar na rua assim, ai, o que é que me vai acontecer agora? Ai... Você deve andar assim, não. Eu tenho dentro de mim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu tenho dentro de mim o poder criador que criou o universo. Eu tenho dentro de mim o maior de todos. É nesta confiança que você deve andar. E ao fazer isso, você vai abrir portas para Deus que nunca imaginou que pudessem ser abertas. A sua confiança em Deus, que Ele pode operar e que Ele vai abençoar, vai fazer algo maior que alguma vez você pensou. Deus, muitas das vezes, não pode atuar na nossa vida, não é por culpa dEle, é por culpa nossa. Porque nós não confiamos no poder que Ele tem. Ouça, você imaginem num avião. Imaginem num avião. Vão lá montes de pessoas e o piloto do avião vai à frente. E imaginem que corre o boato entre os tripulantes, entre as pessoas todas que vão dentro do avião, que o piloto não sabe conduzir bem o avião. Ouça, estamos a falar de um avião em pleno ar e toda a gente lá dentro está em pânico. O piloto não sabe conduzir o avião. Até já vimos, vocês não viram aquela curva assim mais acidentada, mais coisa? Então, o avião até parece estar a abanar. É assim que nós andamos, a maioria das vezes. Não acreditamos que Deus pode conduzir a nossa vida. Não acreditamos que Deus pode operar a nossa vida. Entramos em pânico e criamos problemas maiores. Muito maiores. E é isso que acontece. O que acontece é que as pessoas, quando entram em pânico, não param quietas e começam a fazer asneiras. E dentro de um avião que está em movimento, muita pessoa a mexer-se vai causar um grande problema para o piloto. O que eu vou falar a seguir, Deus não nos faz. Graças a Deus não nos faz. Mas eu estou-me a lembrar de uma passagem, não bíblica, mas de uma passagem que me contaram, em que um dado piloto ia com várias pessoas dentro do avião e alguns deles não estavam tão bons da cabeça quanto isso e começaram a jogar à bola dentro do avião. E quando começaram a jogar à bola dentro do avião, o avião começou a andar... O piloto aflito porque não conseguia controlar o avião. E então o copiloto foi lá atrás. E o copiloto foi lá atrás e agarrou e disse assim... Viu o que é que era
E de repente houve uma calmaria no avião, o avião parou. O avião agora está bom. O piloto disse, quando chegou o piloto, então o que é que fizeste? Então, mas o que é que aconteceu? Estavam a jogar a bola. Jogar a bola dentro do avião? Então, mas como é que se pode jogar a bola dentro do avião? Estavam todos a jogar a bola. Então, e o que é que fizeste? Porque o avião agora está calmo. Eu disse, estava um dia tão bonito lá fora, porque é que eles não iam jogar lá para fora? Graças a Deus que Deus não nos faz isso a nós. A maioria das vezes estamos tão aflitos que não paramos quietos. A nossa cabeça nem sequer para quieta. Criamos problemas em cima de problemas porque não paramos quietos. Graças a Deus que Deus não diz, olha, lá fora tem a tua solução, sai daqui. Não, porque Ele não nos larga. Ele não nos larga. Ele vive dentro de nós e nos ama. E a não ser que nós façamos qualquer coisa que o tire de dentro do nosso coração, de outra forma Ele não nos larga e vive dentro de nós. O que vemos aqui, não sabeis vós, no versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ouçam, este Espírito que nós estamos a falar foi o Espírito que pairava sobre as águas no início, em Gênesis 1:1. O mesmo Espírito que Deus disse, haja luz, e Ele criou a luz. É este Deus que nós servimos, de quem somos, nada é impossível. Ouça, se você tem dinheiro, dê glórias a Deus, porque é Ele que o está a pôr na sua mão. Se você não tem, busca Deus, porque Ele lhe dará. Confie em Deus, que Ele lhe dará. Se você precisa de cura, Deus é a sua cura. Busque-o, que Ele o sarará. Não é preciso buscar um determinado homem de Deus para haver cura no seu corpo. É preciso você buscar o Senhor. E Ele lhe mostrará a quem deve ir ou aonde deve ir. Ou, então, o sarará só por causa de você confiar. Confiar em quê? Na sua palavra. Para Deus nada é impossível. E se nós temos o que temos, a Deus o devemos. Não se esqueça disso. É Deus que enche a nossa boca de bens. Jesus o que fez na cruz pagou pelas nossas enfermidades. Por isso fomos sarados. Foi porque Ele fez. Nós somos salvos porque Jesus foi à cruz em nosso lugar. Para que nós não fôssemos colocados nesse lugar. Há uma passagem em que Jesus falava com o diabo. Não é algo que apareça na Bíblia, mas é algo que se conta. E então via-se como o diabo tratava as pessoas na terra, e muito mal. E nós vemos guerras, dissabores, pessoas a maltratarem-se uns aos outros. É tão difícil. E, no entanto, Jesus olhou a humanidade e disse, o que queres? Quanto queres por eles? E o diabo disse, eu quero a tua vida. E Jesus disse, eu te dou por eles. Jesus deu a vida por nós. Não é para agora estarmos caídos, acabrunhados, tristes, sem sentido na vida. Mas Ele deu a vida por nós, para nos tornar reis e sacerdotes, para nós entendermos quem somos em Cristo verdadeiramente. Cristo vive em nós. Vamos abrir Colossenses 1:27. Colossenses 1:27 e diz aqui,
os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus quis conhecer as riquezas que tem para connosco. Riquezas, mas que riquezas? Eu não estou a falar de riquezas muitas vezes monetárias, dinheiro, porque Deus supre. Ouça, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós em todas as maneiras efetivas. Mas Ele diz que Cristo em vós a esperança da glória. A última parte do versículo. Cristo em vós a esperança da glória. Deus tem esperança em nós para podermos fazer a sua obra. Ele espera em nós podermos fazer. Se nós não fizermos nada, sabe o que é que vai acontecer sobre a terra? Nada. Deus precisa de homens e de mulheres para poder acontecer o que Ele deseja. Ele quer abençoar, mas para isso os homens têm que fazer força. Há uma passagem dita por vários homens conhecidos, não homens de Deus, quer dizer, um ou outro sim como homem de Deus, mas o mal prospera quando os homens de bem não fazem nada. Agora a minha pergunta é, o que é que você está a fazer na sua vida? Eu já não falo na dos outros, falo na sua, porque tem que começar pela sua. O que é que você está a fazer na sua vida? O que é que você está a permitir na sua vida? Você vai continuar a chorar? Vai continuar a dizer que não dá? Tem que se esperar em Deus. Esperar o quê? Esperar aquilo que você deve fazer. O mar vermelho só foi aberto porque um homem de Deus levantou a vara para o mar e mal ele levantou a vara para o mar se abriu. Se ele não tivesse levantado a vara para o mar não se tinha aberto. Deus precisa de homens e de mulheres que façam a sua parte. E está na sua vez de fazer isso. Faça a sua parte. Então o que é que eu devo fazer? Confiar em Deus. Com todo o seu ser, com toda a sua alma. Confiar nele. Mostrar a Deus, ao diabo, que você sabe a sua palavra. É Deus que enche a sua boca de bens. Ouça, a partir do momento que você pede perdão, você está limpo. Acabou. Naquele momento você está completamente limpo. Cada vez que nós fazemos esta oração, Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz em nome de Jesus, a partir desse momento você está completamente limpo perante Deus. Portanto, você pode reivindicar o que está escrito na palavra de Deus. Você pode dizer, Pai, eu te agradeço o que está escrito, que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e para as suas pisaduras eu fui sarado. Ouça, e isto não é uma coisa que se faça assim, nós ligamos o interruptor, está feito e acabou. Não, é preciso estar lá a agarrar no interruptor para que ele não se desligue. Você nunca teve um interruptor que às vezes nós ligávamos e ele não ficava lá, mas se ficássemos lá com a mão ele ficava ligado? Eu já tive um interruptor assim. Mas é assim que nós temos de estar com Deus. E ele quer se desligar e não, Jesus foi à cruz. Levou toda a minha dor, toda a minha enfermidade, para as suas pisaduras estou sarado. Mas ele quer se continuar a desligar e você diz, não, eu estou sarado, eu estou curado em nome de Jesus. E ele continua a fazer força e você diz, não, eu estou sarado em nome de Jesus. Você insiste e continua a insistir a sua vida toda, porque para isso fomos chamados. Não para a paz, mas para a luta. Da mesma forma, funciona, eu falei para a saúde, mas funciona para finanças. Funciona para qualquer lugar. Não se deixe abater. Agarre-se a Deus. Deus o exaltará a seu tempo. Não deixe que esse interruptor se desligue na sua vida. Mantenha a bênção. Mantenha a bênção. Diga a Deus a sua palavra. Diga ao diabo a sua palavra. Diga a si próprio a sua palavra. O que é que ele diz? É Deus que enche a sua boca de bens. É Deus que enche a sua boca de bens. Ele não faz exceção de pessoas. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar no nome de Jesus. Amém. Estão aqui pessoas
Estão aos saltos e estão a bater. É isso que nós temos. Nós temos direito à bênção. Nós temos direito à bênção, mas para isso temos que forçar. Temos que forçar a bênção. Deus não quer reter nada para nós. Ele nos quer abençoar. Ouça, por favor, Ele nos deu o Filho. Seria fácil, se calhar, para cada um de nós dar dinheiro, dar bens, dar isto, dar aquilo, mas dar um filho. Qual de nós seria capaz de fazer isso? No entanto, Deus deu o seu bem mais querido. Aquela pessoa em quem Ele mais confia, deu por nós. Para provar o seu grande amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Vocês estão a entender? Vocês estão a entender o versículo? Deus amou o mundo de tal maneira. Não nos dará com Ele todas as coisas? É uma loucura pensar que Ele nos vai dar. É uma loucura pensar que Ele não nos vai abençoar, que Ele não nos vai libertar. É uma loucura não pensar que um Deus que pode tudo não vai operar a nosso favor. Nós temos que pensar sobre isto. Pensar, refletir, meditar. Não podemos largar isto. Ouça, se você não ouvir constantemente isto, você vai se deixar. Eu sei porque isto já aconteceu na minha vida. Houve alturas que eu me deixei ir abaixo porque eu parei de ouvir. Eu parei de meditar, eu parei de ler, eu parei eu estava numa altura em que estava em stand-by, por assim dizer, estava à espera do que é que Deus queria que eu fizesse. E nessa altura foi uma altura que me levou mais abaixo. Eu não posso fazer isso. Cristo em vós, a esperança da glória. Ouça, eu vejo isto tantas vezes. Eu imagino, vocês estão a imaginar uma varanda muito grande e Deus Pai encostado à varanda, Jesus encostado à varanda, os anjos todos, querubins, serafins, todos encostados à varanda a olhar cá para baixo. Eu imagino isto tantas vezes. E cada vez que nós declaramos algo de fé, algo de confiança, e dizemos, não, Senhor, eu sei que Tu me vais livrar, eu sei que Tu és comigo, eu sei que Tu não me deixas, eu sei que me vais livrar desta situação. Eles lá em cima, Deus Pai, estava a ver que não olhavas para mim conforme a minha palavra e vias realmente que eu te amo, que eu te quero e que eu te vou abençoar no nome de Jesus. E os anjos todos a baterem palmas, glória a Deus! Parece uma situação de brincadeira, mas eu levo isto muito a sério. Deus nos ama. Deus nos ama. Ouça, Deus nos ama. Deus nos ama. E não nos podemos esquecer disso. É nesta altura que faz toda a diferença aquilo que decidimos. Ou realmente agarramos nesta palavra de Deus e a levamos a sério, e então ela é a nossa vida, porque Deus escreveu no nosso coração. Ou então vamos andar como nós pensamos que é,
Deus vai suprir. Pronto, glória a Deus, eu estou com Deus e Deus dará o escape. Eu não estou a dizer que Deus não dará o escape. Eu não estou a dizer que Deus não vai abençoar, que eu sei que Ele vai abençoar. Mas, por favor, comece a andar. Deus vive dentro de nós. Ele vive dentro de nós. Começa a andar. Eu dou muitas vezes este exemplo do meu filho. Eu estava a filmar, o meu filho começou a andar e estava a andar assim meio atabalhoado e tal, e de repente cai. E fica a olhar para mim. E eu olhei para ele e disse assim, então o que é que queres que eu te faça? Caíste, agora levanta-te. E ele olhou para mim e levantou-se e voltou a andar. Se você caiu por algum motivo, por favor, levante. Continua a andar. Deus o vai fazer abençoar em todas as maneiras possíveis e imaginárias. Não largue a Deus. Não largue a Deus, que Ele não o larga a si. Ele vive realmente dentro de nós. Ele nos quer abençoar em todos. Ouça, eu estou a falar aqui, mas eu às vezes, e já aconteceu, eu ter que ir ouvir o que eu próprio falei. Portanto, não pense que eu estou a falar só para si, eu estou a falar para mim também. Chegou a alturas em que eu tive que ir ouvir o que eu falei para que Deus mostrar-me a mim, estás a ver o que tu disseste? Eu sou contigo, eu não te largo. E Ele diz para cada um de nós, Ele é connosco, Ele não nos larga. Ouçam, vamos pôr as coisas de outra forma. Vamos imaginar uma coisa. Não seria bom nós termos Deus do nosso lado? Hã? Não seria bom nós estarmos em toda e qualquer situação e dizermos assim, Pai, olha Ele. Só que Ele não está do nosso lado, Ele está dentro de nós. E nós devemos olhar para dentro de nós e dizer assim, Pai, olha Ele. Ele nos guarda em todas as situações, nos liberta, nos abençoa. Ele quer que nos viremos completamente para Ele. Ouça, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, em tudo na nossa vida dependemos de Deus. E quanto mais isso acontece, maior glória vamos ver na nossa vida. Muitas das vezes atuamos e respondemos as coisas e reagimos às coisas perante a nossa força e que nós achamos que é possível, não contando com aquele que vive dentro de nós, a maior força de todas. O que é que eu quero dizer com isso? As nossas orações às vezes são pequeninas, não contando com as orações grandes. O que é que eu quero dizer com isto? Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Eu já dei este exemplo, eu acho que ficou gravado, mas nunca chegou a ir para o ar. Este exemplo é sobre um rei persa, que na altura tinha um sábio. Esse sábio estava com dificuldades financeiras. E então chegou ao pé do rei e pediu se lhe dava dinheiro. E o rei disse, claro que lhe dava. E ele depois foi ao tesoureiro, a quem tinha o dinheiro, e foi-lhe pedir o dinheiro que queria, mas pediu uma quantia muito grande. E o tesoureiro disse, não, eu não vou fazer isso sem falar com o rei. A quantia é tão grande. E foi falar com o rei, e o rei foi lá ter com ele, e ele disse assim, dá o dinheiro ao homem. Se ele está a pedir essa quantia, ele está a me honrar a mim, dizendo que eu sou capaz de lhe dar uma quantia tão grande. Portanto, dá o dinheiro a ele, porque eu estou a ser honrado com o pedido dele. Onde é que nós estamos a honrar a Deus com os nossos pedidos? Pai,
eu preciso de um carrinho de linha branca. Por que é que você não pede um rolo imenso? Pai, olha, eu preciso de um copo de água. Por que é que você não bebe uma pipa de água? Ouça, não limite Deus nas suas orações. Um rio com uma oração grande. Um rio com uma oração grande. Você já está a pensar, bem, então, qual é o Boeing que eu vou pedir? 747 ou 787? Não sei se existe 787, mas qual é o Boeing? Glória a Deus. Você está a honrar a Deus dizendo que Ele é capaz de lhe dar um avião. Ouça, assim eu creio que Ele dá, porque a mim já deu no nome de Jesus. Porquê é que eu estou a dizer isto? Eu confio que o meu Deus me vai dar igrejas no nome de Jesus. Eu confio no meu Deus que me vai dar transportes terrestres, aéreos e marítimos, inclusive. Ele é um Deus grande e precisa de pessoas como você, grande, para pedir coisas grandes. Não diminua Deus do seu tamanho. Honre-o ao seu tamanho. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Portanto, honre-o. Honre-o com a sua oração. Não ore pequeno. Ouça, todos os alvos que Deus me deu são grandes, enormes, enormíssimos. De tal forma que quando eu recebi a primeira vez comecei-me a rir. Porquê? Porque tão grandes que são. Mas não é para mim, é para si também. Aumente o seu alvo, aumente a sua expectativa para com Deus, aumente o seu pedido para com Deus, aumente a sua oração. Pai, que eu consiga pagar a prestação da casa. Pai, que eu consiga ter esta casa completamente paga no nome de Jesus. Faça orações grandes e terá coisas grandes. Busque coisas grandes de Deus. Você está a honrar a Deus. Busque coisas grandes. Oh, Pai, eu não quero só a minha cura. Diga, eu quero a cura de todos os meus familiares, no nome de Jesus. Obrigado, que as finanças não param de fluir até chegar até às nossas mãos, no nome de Jesus. Fala a bênção. É o Senhor que enche a nossa boca de bens. É o Senhor que enche a nossa boca de bens. É o Senhor que enche a nossa boca de bens. Não é o ordenado. Não é o ordenado que eu recebo. É o Senhor que enche a nossa boca de bens. É Ele que proporciona que chegue até às minhas mãos finanças em abundância. Ou aquele tio que eu não conheço, que eu nunca ouvi de lado nenhum, é esse que até que chega até às minhas mãos e me dá heranças. É aquelas pessoas que eu não conheço que chega até às minhas mãos e me põe dinheiro nas mãos. Porque é o Senhor que está a fazer. É o Senhor que vai fazer no nome de Jesus. Agarre-se a Deus. Vá buscar a Deus aquilo que você tem direito em Cristo Jesus. Você é a esperança da glória. Agarre-se a Deus. Ai, eu gostava de ter uma casinha. Não, você tem que ter um palácio. Só se eu o pedir. Só se eu não pedir, nunca vai ter. Parece brincadeira o que eu estou a dizer e o que eu estou a fazer. Mas você honra a Deus com a sua oração grande. Eu lembro-me de uma irmã, uma vez me contou uma coisa, que via que num determinado sítio havia milhares de pessoas para Deus. Havia uma igreja muito grande. Ouça, não perca essa visão nunca. Estabeleça perante Deus. O que Deus lhe mostrou, continua a falar todos os dias. Obrigada, Pai, que esta igreja já é uma realidade nesta cidade, no nome de Jesus.
Não larga a visão. Não larga a visão. Porque eu também não vou largar a minha. Aquilo que Deus me mostrou, Ele já estabeleceu na minha vida, no nome de Jesus. E não me importa do que é que digam, do que é que façam, do que é que tentam fazer ou pensem. Eu sei de quem eu sou e a quem eu sirvo. Então onde é que Jesus vive? Dentro de nós. Mas você o pode tornar grande ou pode tornar pequenino. Depende mais de si do que de Deus. Porque para Deus, Ele quer o tornar assim muito grande. Aqui há muito silêncio. Mas vocês não se esqueçam de quem pertence, de quem são. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Amém? Amém? Portanto, a próxima oração que fizer, não peça um Fiat pequenino, ou um Citroën pequenino, ou um carro pequenino. Peça um Mercedes, um Audi, um Ferrari, um Maserati, um Jaguar, está ali minha filha a dizer. Peça algo grande, porque você vai estar a honrar a Deus. Não limite as suas orações. E você diz-me assim, e quando é que eu vou receber isto? Quando é que você vai receber isto? Você confessa todos os dias o que buscou ao Senhor, acreditando que já o tem em nome de Jesus. E Deus o fará chegar até às suas mãos. Então, mas se for assim, todos nós podíamos ter tudo. Sim, todos nós podíamos ter tudo se confiássemos em Deus até ao fim. Só que a maioria das pessoas não confiam em Deus até ao fim. Estão a entender? Você pode buscar coisas grandes de Deus. Mas para isso, você tem que fazer luta e ter uma luta maior de todas. Eu disse, a semana passada, dia 18 de janeiro de 2014, eu disse, vocês vão começar a maior luta de todas. A luta na vossa cabeça, a luta no vosso corpo, a luta nos vossos familiares, nos vossos amigos. Vão começar com a maior luta de todas. Se vocês forem até ao fim, vão receber a vitória. Kenneth Hagin, um grande homem de Deus, que já partiu para o Senhor, uma vez ele acordou e tinha metade da sua cara paralisada. Portanto, metade da cara dele não mexia, ele diz que beliscava, não sentia a cara. Inclusive, não conseguia fechar o olho. Ele foi ao pastor dele na altura e pediu a oração e o pastor orou. E ele diz, glória a Deus que eu estou curado. E a cara dele continuava na mesma. Depois continuou. E ia a sorrir com uma parte da cara e a outra não se mexia. E dizia, eu estou curado em nome de Jesus. E toda a gente olhava para ele e dizia, mas tu estás curado? Eu não vejo nada. Para mim tu estás na mesma. E ele dizia, não, eu estou curado. Eu recebi a minha cura. E ele continuava a dizer a mesma coisa. E as pessoas olhavam para ele e diziam, mas não parece nada curado. Cá para mim estás na mesma. E ele continuava a dizer, não, eu estou curado em nome de Jesus. E as pessoas achavam confuso e diziam, bem, tu deves saber qualquer coisa que a gente não sabe, porque nós olhamos para ti, está tudo igual. Não, eu estou curado. E ele então
nesse dia, foi-se deitar. E ele dizia que era difícil dormir com o olho aberto. E ele dizia que agarrava no olho, fechava o olho, e o olho, pum, voltava-se a abrir outra vez, sozinho. E ele olhou para cima e disse: obrigado, Pai, porque eu estou curado. No dia a seguir acordou e estava completamente curado, no nome de Jesus. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Pai, não importa quantos machos se levantem, quanto o vento ruja, eu confio em Ti, Senhor. Eu confio na Tua palavra e tudo aquilo que Tu disseste vai acontecer na nossa vida, no nome de Jesus. Bênção sem limite. Não é por acaso que em todos os textos que eu falo e respostas que eu dou, mesmo por e-mails, e às vezes quando eu falo com as pessoas eu digo muitas bênçãos. Porque se você tiver muitas bênçãos, você tem Deus a operar grande na sua vida. Você está a buscar a Deus como nunca buscou na vida. Então você está a ver a sua glória. Não para você ser grande, mas para que Deus seja grande em si. Que é uma diferença muito grande. Portanto, o que é que você vai fazer a partir de hoje? Fazer com que as suas orações não sejam pequenas, mas comecem a ser grandes. Fazer e pôr Deus em primeiro lugar em tudo, buscando a Ele para a solução de tudo. Eu estou a dizer tudo e eu sei porquê. Porque normalmente nós colocamos Deus nas coisas grandes e esquecemos das coisas pequenas. Mas é importante nós colocarmos a Deus nas coisas pequenas. Porquê? Porque o estamos a honrar. Mas assim eu estou a dar muito trabalho a Deus. Glória a Deus, que é isso que Ele quer. É que chega uma altura, os seus anjos estão a dormir. Alguns deles dizem assim: é preciso ter sorte nos humanos que nos calham. Estão a entender? Nós temos de dar trabalho aos anjos de Deus que estão ao nosso lado. Portanto, não peça coisas pequenas. Não limite Deus no seu tamanho. Até as suas orações não limite Deus. Quando você dizer: Pai, eu preciso da quantia tal. Pai, eu preciso da quantia tal ou mais. Não limite Deus. Deixe Ele fazer. Deixe Ele fazer a bênção. Amém. Vamos lá ficar de pé. Bem, podem vir para aqui, se faz favor. Amém. Digam lá assim comigo: obrigado, Pai. Tu estás connosco todos os dias da nossa vida. Não nos deixas e não nos desamparas, Senhor. Tu és connosco, porque Tu nos amas realmente. Nós tomámos uma posição e aceitámos o Teu Filho como nosso Senhor e Salvador, por causa do que Ele fez na cruz por nós, Senhor. Nós o recebemos e Tu o recebeste a nós, como cada um de nós, como filhos Teus. Então ajuda-nos, Senhor, a tomarmos posse de realmente um verdadeiro filho de Deus, abençoado, curado, liberto, que conhece os seus direitos em Ti, por herança, Senhor. Porque nós somos a Tua esperança, Senhor, a esperança da glória, para que se opere na terra a Tua vontade. No nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu sei que nunca nos deixas nem nunca nos amparas e estás connosco até à consumação dos séculos. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor
por nós e porque nós sabemos que nos abençoas sem limites. E nós te amamos, Senhor, mas porque tu nos amaste primeiro. Recebe da nossa mão nosso amor, nossa confiança. E acima de tudo, Senhor, a nossa confiança na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que Tu vais fazer. Por Tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Amém. Muitas bênçãos, uma semana muito abençoada. Espere coisas grandes e terá coisas grandes no nome de Jesus. Amém.